Boa noite. Há tempos eles deixaram de ser protagonistas apenas de lanchonetes e restaurantes de fast food. Com o dia a dia cada vez mais corrido, os alimentos prontos e semi-prontos têm ocupado mais e mais espaço em nossas mesas e geladeiras. O problema é que, quase nunca, paramos para pensar no que a indústria precisa adicionar a esses alimentos para conseguir tamanha praticidade, durabilidade e, claro, sabor. Corantes, conservantes, acidulantes, aromatizantes e outras substâncias fazem parte da longa lista de aditivos químicos que podem nos trazer prejuízos de curto, médio e longo prazo. Mas o que fazer quando não é possível abrir mão completamente da rapidez e praticidade proporcionada pelos industrializados? Existe quantidade e frequência segura para ingerir esse tipo de alimento? Quais os principais danos causados e como minimizá-los? É o que vamos discutir hoje no programa Opinião Pernambuco. Para o debate, convidamos Francisco Roberto Caporal, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato. Também está conosco Lia Pinheiro, professora do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Pernambuco. A gente lembra que você pode também participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria começar com uma pergunta para a professora Lia. Eu queria saber a diferença, e se existe diferença, entre alimento, produto processado e produto ultraprocessado. Qual é exatamente a diferença entre essas três coisas? Na verdade, tudo é alimento, né? O produto processado é um alimento, só que ele passou por processos químicos, por processamentos, né? Para transformar em um novo produto e aumentar essa disponibilidade, até mesmo aumentar a vida útil, é um alimento, né? Então, os três, na verdade, eles se completam e tudo é ingerido. A diferença é como ele é elaborado, a diferença é como ele vai, ao ser ingerido, né, vai reagir com o nosso metabolismo. E aí é quando vem o suporte de o que pode ser e o que não pode ser ingerido nesses alimentos e adicionados para garantir o processamento eficiente, qualidade, valor nutricional e segurança alimentar. Então, mas existem produtos desses que não têm nenhuma substância natural, são produtos completamente artificiais, a gente pode dizer assim? O alimento, hoje em dia, né, as indústrias de alimentos, eles trabalham com matérias-primas naturais, não é isso? A diferença é que durante o processamento são adicionados aditivos sintéticos, mas pela exigência do consumidor hoje, que mudou o perfil, eles começam também a exigir esses aditivos naturais. Entendi. Me diga uma coisa, um produto como um caldo de carne, aqueles cubinhos que colocamos na comida, que tipo de produto natural ele tem? Na verdade, ele tem uma carga muito grande de aditivos sintéticos, né? Que os nutricionistas, que é uma coisa assim, eles não são favoráveis ao uso desse produto. Mas por quê? Porque ele tem uma carga muito grande de aditivos para dar sabor, dar aroma, além da questão do sódio. Né? Que é um grande vilão hoje, que é um grande vilão vai falar hoje. Um pouquinho mais depois disso. Professor Francisco, por que é tão difícil entender os rótulos das embalagens hoje? São nomes absurdos, assim, que a gente às vezes não consegue nem ler. Existe uma ação para dificultar essa compreensão, para que a gente ainda não se assuste mais do que a gente já se assusta quando a gente sabe o que tem aqueles alimentos? Na verdade, é uma coisa bastante complexa, né? Tem um professor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que publicou vários livros, e 2 já estão traduzidos para o português. Um deles se chama O Dilema do Onívoro, né, mostrando toda a dificuldade que nós temos hoje de encontrar uma alimentação sadia. E o outro, que é muito interessante, é um livrinho pequenininho, se chama Em Defesa da Comida. E daí ele coloca 10 elementos fundamentais para te descobrir
a diferença entre comida e alimento. Ele diz que existe alimento que não é necessariamente comida. E um deles, que é muito engraçado, ele diz, leve sua avó no supermercado. Se ela identificar aquilo como comida, é comida, senão aquilo é alimento. E o outro elemento que ele coloca como fundamental é justamente isso que tu chama atenção. Ele diz que se tu não conseguires ler no rótulo do produto de carreirinha, como a gente diz, né? Toda aquela palavrona que está escrita ali, aquilo ali não é comida. Então, esse é um grande problema. E elas estão ali para tentar mostrar ao consumidor que produtos estão fazendo parte desse alimento, né? Que chega na prateleira do supermercado. Não adianta muito porque a gente não entende, né? Exatamente, o que eu ia complementar. O consumidor não tem essa informação suficiente. Tem a professora Lia, tem as nutricionistas, mas o consumidor em geral, inclusive eu como agrônomo, não conheço uma grande parte daquilo que está escrito ali. Então é muito difícil. Professora, quais são hoje os principais aditivos químicos usados hoje na indústria de alimentos? Corantes, conservantes? Quais são os principais e que tipo de ação eles têm no organismo? Essa parte da ação, eu acho que fica muito bem na parte, assim, o nutricionista que pega muito nisso. Na verdade, a gente convidou uma nutricionista, eu vou tentar dar esse suporte até mesmo nessa questão complementando essa questão da rotulagem também, né? Hoje, a indústria, ela utiliza realmente bastante aditivos químicos, né? Os sintéticos, que a gente coloca nessa parte, os sintéticos. Existe a necessidade da conservação do alimento, do aumento da vida de prateleira desse alimento. A gente tem que pensar, antes de chegar os alimentos úteis, né, que somos 7 bilhões. Somos 7 milhões de pessoas, né, que precisam ser alimentadas. Então, o que acontece? Elas usam bastante, dentro do que é permitido pela legislação, usam realmente aditivos, acidulantes, estabilizantes, aromatizantes, saborizantes, porque tem que agradar também o consumidor, né? Mas existe um limite. O limite que eu digo é o consumidor também. O consumidor, hoje, ele está muito crítico, né? Eu até digo assim, o consumidor não entende a rotulagem, mas aí o consumidor, ele também está exigindo rótulos que eles entendem. Então, eles não estão mais aceitando um código ZT184, não, eles querem saber o que é isso. Aí eles recusam aquele produto. Então, eu sempre digo o seguinte, quem coloca o freio é o consumidor. Então, se o consumidor, ele exige, e é um direito dele, eles estão despertando para isso, a indústria freia. Porque ela sabe que, se ela continuar naquele segmento, ela não vai ter uma saída do seu produto, porque vai ter uma outra indústria que vai fazer esse serviço. Professor, você queria completar alguma coisa? Não, só queria colocar que também tem um problema com os rótulos, que é uma forma de, eu não sei se a palavra é correta, enganar o consumidor, né, ou tentar iludir o consumidor com respeito àquilo que está escrito ali. Por exemplo, hoje em dia passou a ser moda os produtos terem lá no rótulo sem gordura trans, né? E o consumidor se ilude que aquele produto é um produto bom. E, na verdade, não é necessariamente bom e saudável, né? Porque pode estar lá escrito pequenininho, 15, 16% de sódio, por exemplo, né? Mas para o consumidor que é leigo, que não conhece, né, a propaganda de sem gordura trans chama atenção e ele vai achar que aquele produto é melhor. Tudo tem a lei da compensação, né? Se tiram um produto, tem que acrescentar outro para não perder o sabor, como você estava dizendo, não perder o sabor, não perder a durabilidade. Então, é mais ou menos como as bebidas light, que tiram açúcar, adicionam sal. Os produtos sem gorduras trans, que tiram a gordura, mas precisam adicionar outras coisas. Quem é que legisla hoje sobre isso no Brasil, professor? E quais são as diretrizes para se aprovar ou não um produto? Essa parte da legislação é bastante complicada também, porque tem vários ministérios que têm algum papel dentro desse complexo aí, né? O Ministério da Agricultura tem um papel, o Ministério da Saúde, especialmente através da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Dependendo do produto, o Ministério da Indústria e Comércio também tem responsabilidade nisso. Então, e o pior de tudo é que os ministérios não se conversam. Cada um faz a sua parte, né? Mas não tem uma articulação entre eles para definir isso. Então, cada um tem uma regra, né? Para determinada coisa. Então, por exemplo, vamos imaginar, produto orgânico. Quem legisla é o Ministério da Agricultura. Quem dita as normas é o Ministério da Agricultura, através das instruções normativas que ele baixa sobre isso. Agora, se tem alguma coisa relacionada à saúde, é a Anvisa que trata do assunto. Lia, eu sei que há muita contradição no que diz respeito a esses produtos. Pesquisas científicas dizem uma coisa, outras dizem outra, mas há alguns, eu acredito, que são reconhecidamente carcinogênicos, eu acho que é essa a palavra, né? Mas eles continuam sendo usados. E aí eu pergunto, como é que a indústria lida com esses limites? Ela segue apenas a lei, se os ministérios aprovaram, então pode usar à vontade, mesmo sabendo, como você disse, que o consumidor não quer consumir mais esse tipo de produto. Como é que se lida com acrescentar um produto que é reconhecidamente carcinogênico num alimento e vender esse produto? Existem certos tipos de componentes, né, de aditivos que são adicionados, que eles entram numa concentração muito pequena, porque eles precisam ser adicionados, para que possa ter essa conservação na questão industrial. Né? O que as indústrias estão buscando hoje são os aditivos naturais. Elas estão buscando, elas estão migrando para esse tipo de aditivo. Então, por exemplo, em termos de um acidulante, né? Então eles estão trabalhando com um ácido cítrico, microbiano, de origem microbiana, que consegue ter uma grande produtividade e os efeitos não são como o sintético. Então, quer dizer, as indústrias, elas estão buscando novas alternativas para, não vai conseguir tirar, né, os aditivos, mas vão adicionar os aditivos naturais. E aqueles que ainda continuam sintéticos, eles ficam realmente numa concentração que é permitida pela lei. É a produtividade, né? Certo. Professor, na sua opinião, existe nível seguro de ingestão desse tipo de alimentos? Uma pessoa que não consegue cortar 100% esse tipo de alimentos da sua vida, pode reduzir os danos? Como é que isso pode ser feito? Nós temos esse problema na área da agronomia também. A indústria de veneno, a indústria de agrotóxicos, inventou para nós uma ideia, uma noção da tal de dose diária aceitável, né? Então, isso se criou lá na indústria dos Estados Unidos, eles inventaram e chegaram à conclusão que cada pesticida agrícola tem uma determinada quantidade que significaria a dose diária aceitável, que eu poderia comer todos os dias sem ter problema de saúde. Certo. Só que essas pesquisas, elas nunca fizeram, e parece quase impossível fazer, um cruzamento, né, dos efeitos sinérgicos, por exemplo, de um pesticida organoclorado com outro tipo de pesticida, né? Organofosforado, por exemplo. Isso aí não tem. O que acontece no organismo quando nós ingerimos pequenas doses dentro do limite aceitável, entre aspas, né? De diferentes produtos? Outra coisa que é complicado nessa área é que, por exemplo, a indústria dos agrotóxicos estabeleceu esse padrão para uma pessoa de estatura normal, adulto de estatura normal, né? Vamos imaginar um adulto, né, com seus 30 anos, de 1,70 m, por aí. Né? Só que eles não fizeram isso pensando, por exemplo, nos idosos. Quanto que um idoso pode consumir? Né? Nas crianças, quanto que uma criança pode consumir de veneno? Isso não tem feito. Eu não conheço a área dos aditivos dos alimentos, mas acredito que seja mais ou menos o mesmo raciocínio, né? As pessoas podem ter o direito de comer um pouco de veneno todos os dias, né, em benefício da indústria.
Eu vou pedir um minutinho para vocês, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, sobre essa quantidade, essa frequência. Você como uma pessoa que lida com esses aditivos todos os dias, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, é só um minutinho. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais pelo Twitter no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Não saia daí que a gente volta já. A Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre alimentos industrializados. Para o programa, convidamos Francisco Roberto Caporal, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato. Também está conosco Lia Pinheiro, professora do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Pernambuco. E completa a nossa conversa, Cristiana Menezes, que é nutricionista. A gente lembra mais uma vez que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Cristiana, seja bem-vinda em primeiro lugar. Estávamos aguardando ansiosamente a sua presença. Porque desculpa pelo atraso. Não, acontece. Questionamentos aqui que só uma nutricionista pode responder, né? Mas eu acho que esse que eu fiz para o professor Francisco no outro bloco, eu acho que eu queria ouvir a opinião de vocês três. O professor Francisco já deu a dele, agora eu quero ouvir a sua e depois a de Lia. Existem níveis seguros de ingestão desse tipo de aditivos químicos que são colocados nos alimentos industrializados? A máxima de que a dose é que faz o veneno é verdadeira nesse caso? De fato é verdadeira, não é? Agora, o que acontece é que existe a dose máxima para ser usada no alimento, certo, naquele produto, vamos chamar assim, né? Só que qual é o consumo daquele produto que o indivíduo vai fazer no dia? Por exemplo, vamos falar de adoçante. Uma coisa é o adoçante artificial. Não é? Então, hoje, muita gente usa adoçante artificial. Então, é diferente nós usarmos na nossa casa, botamos 2, 3 gotas ou um sachê, porque a gente sabe a quantidade que a gente está administrando e nós fazemos a conta no dia. Vamos pensar assim, então, de manhã eu tomo um leite, boto 5 gotas, na hora do lanche, enfim, ao longo do dia eu sei quanto eu consumi. Mas se eu consumo o produto industrializado, que ele veio com o aditivo, com o adoçante nele já, adicionado na indústria, eu não sei quanto a indústria adicionou do adoçante ali. Então, eu não tenho como somar aquela quantidade e a minha quantidade diária. Então, se o indivíduo, ele é um usuário compulsivo, digamos assim, exagerado, de alimentos adoçados industrialmente, ele pode sim passar da recomendação segura. Vou dar um exemplo. Os refrigerantes adoçados, dietéticos, por exemplo, os ditos zero, light, diet, eles têm um teor relativamente alto de adoçante. As pessoas têm muito cuidado com, por exemplo, o teor de sódio de algumas colas. Mas, na verdade, elas não prestam atenção no teor do adoçante que tem. Então, tem pessoas que são viciadas e tomam 2 litros. Elas podem extrapolar a cota de adoçante. Então, existe uma quantidade segura, sim. Mas, é preciso ter cuidado com a quantidade de alimento no final do dia que a pessoa vai consumir. Se a gente faz o bom senso de usar o alimento industrializado como parte da alimentação, a gente provavelmente não vai extrapolar a quantidade segura. Agora, tem pessoas que só consomem alimentos industrializados. Lia. Elas não utilizam alimentos naturais. Lia. Não, na verdade, realmente é isso que acontece. O que precisa entender é o seguinte, a indústria, o papel dela é disponibilizar o alimento seguro, né, com valor nutricional. Aí é que vem, é por isso que eu digo que é importante o trabalho da parceria. É quando entra nutricionistas para dizer o que você pode comer e a quantidade que você deve comer. Né? Você tem o alimento industrializado, não quer dizer que você vai comer exclusivamente aquilo. Você tem a facilidade de pegar aquele alimento. Existem pessoas que realmente se tornam viciadas pela praticidade. É muito mais fácil abrir uma bandeja e jogar no micro-ondas com uma lasanha
do que você pegar a massa, preparar o molho, fazer o queijo. Então, a indústria dá essa opção, um alimento seguro, um alimento nutritivo e prático. Mas até que ponto você pode utilizar aquilo todos os dias? Então, o consumidor, ele precisa também criar o senso crítico dele, né? Eu vou consumir o industrializado, mas vou preparar em casa, que também é industrializado. Porque hoje em dia, tudo é industrializado. Professor, eu acho que além do produto que a gente já compra pronto e sabe que está levando para casa industrializado, hoje a gente vive também um grande problema que são os agrotóxicos que são colocados nos alimentos que a gente compra como natural, né? Como é que está essa relação entre agrotóxico hoje no Brasil, alimento? A gente quando compra um tomate, um pimentão, um alface no supermercado... Deve comprar com medo. A gente pode comprar seguro e ter certeza que a gente está se alimentando bem? Não, deve comprar com medo. Todo mundo tem que comprar com medo. Na verdade, e aí é um problema que nem nutricionista, nem engenheiro de alimentos resolve, que é tirar o agrotóxico. Pegar a matéria-prima contaminada, né? E esse é o caso dos nossos produtos, né? Infelizmente, o Brasil chegou, atualmente já há 4 anos, campeão mundial do uso de agrotóxicos, né? Nós temos, aí se a gente dividisse pela população, representa mais ou menos 5 quilos por habitante, 1 milhão de toneladas de veneno por ano que nós consumimos. E isso, obviamente, leva à contaminação dos nossos alimentos, né? A pesquisa da Anvisa, a Anvisa tem um programa de pesquisa que se chama PARA, que ela vem acompanhando muitos produtos já desde o ano 2003, 10 anos mais ou menos, que ela vem fazendo essa pesquisa. Inclusive se faz aqui em Pernambuco também. E em todas as pesquisas, durante todos os anos, mais de 30% das amostras de produtos estão contaminadas. E contaminadas não só por excesso de veneno, mas também pelo uso de venenos não recomendados para determinados produtos. Nesse último ano, o vilão foi o pimentão. No ano anterior foi o mamão. Esse ano foi o ano do absurdo, né? Que as amostras de pimentão, 90% delas estavam contaminadas. Então aí não tem milagre que se faça, né? A gente corre do industrializado e acaba no veneno. E aquela história de que lavar o produto, passa um pouquinho de vinagre, não sei mais o quê, isso aí não resolve. Para veneno, para agrotóxico, não resolve. E as pessoas se iludem, né, com isso. Então esse é um problema muito sério, né? Nós estamos aí no cotidiano, né, consumindo produtos contaminados e sem a possibilidade da gente ter opções, né, suficientes. Até porque nós não temos uma política nacional, né, que dê apoio para uma transição, para uma produção mais ecológica, né? Temos já muitos produtores, muitas experiências. Aqui em Pernambuco nós temos mais de 60 feiras de produtos ecológicos, mas isso é insuficiente para atender os níveis de consumo, né, que a gente tem. Então, esse é um problema bastante sério, né? Eu quero falar depois mais um pouquinho disso, mas eu queria perguntar para a Cristiana. Comendo veneno, agrotóxico, comendo produto industrializado com acidulante, corante, quais são os efeitos de curto, médio e longo prazo? De longo, a gente sabe que os produtos podem dar câncer, mas tem produtos desses que eu posso comer e amanhã ter uma reação, hoje ainda? Quais são? Não, então, veja, na verdade, o mal imediato, esses produtos eliminam. Se é um bem que eles podem fazer, é eliminar esse mal imediato, que seria a dor de barriga, o alimento contaminado de micróbios. Né? Quer dizer, o agrotóxico nem tanto. O agrotóxico é para evitar um dano na produção lá no campo, né? Mas ele pode vir sujo. Ele vem sujo, não pode não, ele sempre vem sujo. Mas a indústria, quando ela utiliza os aditivos químicos, um dos objetivos é exatamente evitar a proliferação de micro-organismos na embalagem e tornar o alimento com tempo de prateleira, como a gente chama, mais longo. Certo. Também um objetivo da indústria é tornar o produto igual. A gente pega um pimentão maior, menor, mais verde, menos verde, um verde mais amarelado, e a gente não acha aquilo nada estranho. A gente acha comum, normal.
Não é até curioso, engraçado, interessante, mas o produto industrializado é absolutamente inaceitável. Eu não posso pegar um iogurte mais rosa ou menos rosa da mesma marca. Então, a indústria, ela procura, ela persegue a padronização e isso é muito importante para o consumidor, né? Agora, a questão do mal dos aditivos químicos, a curto prazo, a gente não tem estudos tão... A não ser quando a pessoa tem sensibilidade. Como né? alergias. Alergias. Aí, comeu, passou mal imediatamente, isso é muito fácil da gente saber. Não é? Mas, por exemplo, recentemente posso dizer que hoje, né, tive o privilégio de receber, por sorte, né, já que eu vinha para cá, um artigo da revista Nature, que é uma revista extremamente reconhecida no mundo, né, da ciência, e falando sobre os emulsificantes, que saiu um artigo agora, quer dizer, um estudo muito bem estabelecido, muito bem protocolado, mostrando o dano verdadeiro do emulsificante. Emulsificante é uma substância que a indústria usa para tornar o alimento macio, agradável. Por exemplo, o sorvete, não existe sorvete sem emulsificante. Não existe um iogurte que não seja o iogurte natural sem o emulsificante. Então, e agora vem um estudo mostrando que o emulsificante, ele traz danos verdadeiros. Né? Ele danifica a flora intestinal. Certo. E esse dano na flora, ele faz com que a pessoa desenvolva vulnerabilidade para várias doenças. Eu vou pedir um minutinho para a senhora, porque infelizmente a gente precisa ir para o intervalo, Certo. mas depois voltamos a falar desses danos. Afinal, acho que é o principal motivo da gente estar aqui conversando, é mostrar ao telespectador quais são esses danos e como se prevenir contra eles, né? A gente vai fazer um intervalo, porque precisamos agora ouvir o horário eleitoral obrigatório. Não saia daí, a gente volta dentro de alguns minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre os alimentos industrializados. A gente falou no último bloco dos efeitos no organismo, dos prejuízos que esses alimentos podem trazer. E agora eu queria falar de outra coisa. Outros alimentos que a gente hoje compra no supermercado, como a Lia falou, é bem difícil hoje a gente encontrar alimentos que não tenham nenhum tipo de aditivos, são os alimentos congelados. Que aí no corre-corre do dia a dia, em vez de comprar o brócolis natural, as pessoas compram o brócolis congelado, a verdura congelada, a geleia de frutas que vem no copinho, o mel que vende no supermercado. E aí eu pergunto, esses produtos são naturais, eles têm aditivos ou como é que funciona essa questão dos congelados? Lia, quer responder? Não? Num brócolis congelado, por exemplo, Lia, é adicionado aditivo químico? Não, o processo, ele utiliza apenas o processo físico, né? Para conservar aquele, para aumentar a vida de prateleira daquele alimento. A vida útil dele não é a mesma se fosse adicionado aditivo. É mais curta, certo. Mas vai ter uma maior vida de prateleira. E se descongelar, ele estraga do mesmo jeito, é isso? Sim, sim. E mais rápido, né? Doutora, é melhor consumir o brócolis congelado ou para quem não, assim, mora sozinho, vamos supor, compra o brócolis lá e ele apodrece muito rápido e aí é melhor deixar de comprar ou consumir ele congelado? Não, melhor comprar o congelado. Isso é um conselho que a gente usa. Por exemplo, os alimentos congelados, na verdade, são uma grande alternativa para que a gente mantenha um estoque de hortaliças, principalmente, à disposição, porque elas estão prontas para serem utilizadas. O desperdício é zero, não é? E elas estão ali prontas para serem utilizadas, descascadas, e só precisa de um jeitinho de fogão, um refogado rápido, um aquecimento rápido, um tempero simples, e ele vai se tornar tanto nutritivo, porque eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa não consome, a entrada é zero de nutrientes. Houve alguma perda no congelamento? As pessoas me perguntam, há perda no congelamento? Sempre há. Sempre vai haver perdas, não é? Desde a colheita, desde a embalagem, etc. Sempre vai haver perdas de nutrientes. Tá, é fato.
Só que se a pessoa consome o que perdeu, perdeu. Eu costumo dizer muito essa frase, o que perder, perdeu. Não vai ter perdas adicionais, porque quando ele congela. E as perdas vão ser mais na linha das vitaminas. Os minerais, não. Eles ficam lá, porque mineral é algo mais, eu diria, mais concreto. A vitamina, ela reage um pouco mais com a temperatura, com o sol, com luz, com o oxigênio. Então, o brócolis, por exemplo, falando dele, ele é uma grande fonte de ferro, por exemplo, e o pigmento, que é a vitamina, o caroteno, que é maravilhoso como um antioxidante, como um protetor imunológico e tudo, ele não vai sair, porque ele não perde a cor não continua lá. Sim. Então, se a cor continua, o nutriente continua lá, presente, entendeu? Então, Essa seria uma boa dica para a pessoa que vai comprar um congelado, se ele percebe as características semelhantes ao do produto natural, a gente pode dizer que ele... O que precisa observar no congelado é se o produto está bem congelado. Certo. E o que é bem congelado? A gente não deve ver gelo. O produto congelado, ele não deve vir com gelo, certo. Porque o gelo significa que quebrou a cadeia de frio. E aí já é uma coisa mais desagradável, porque pode ter havido contaminação. O gelo, o próprio cristal de gelo, ele quebra a fibra da verdura, do brócolis, do qual que seja. Então, ele perde aquela característica agradável, que a gente diz assim, um pouco crocante, né, um pouco tenro. Ele perde essa propriedade, ele fica mais mole, fica menos agradável para o consumo. Porque aí o produto congelado, a indústria mantém a cadeia de frio desde a produção até o balcão de refrigeração do supermercado, de congelamento do supermercado. E a gente sabe que, infelizmente, alguns supermercados, por economia, desligam os freezers durante a madrugada para economizar energia, e isso é totalmente errado. Então, caso haja esse tipo de presença de cristais de gelo, de blocos de gelo, a gente não aconselha que o consumidor leve, porque ele está pagando caro por um produto que já perdeu suas propriedades sensoriais originais. Mas eu acho extremamente recomendável ter em casa. Professor Francisco, outro problema que a gente enfrenta, além dos agrotóxicos, além dos aditivos, é a questão dos transgênicos. Hoje eu acredito que é muito difícil a gente comer um cuscuz, como o nordestino adora, sem ser de milho transgênico. Né? E aí, qual a consequência disso para a gente? E aí nós entramos de novo no debate do que é o alimento sadio bom, né? No caso desse exemplo do milho, né? Nós temos praticamente todos os produtos na prateleira do supermercado com algum tipo de contaminação por transgênico, né? O caso do cuscuz, né? É um caso clássico aqui para nós, né? Não há mais fuba assim sem ser transgênico, né? Só para o consumidor saber, para você orientar, a marca de identificação do transgênico é um triângulo com um T, a letra T maiúsculo dentro. Os óleos todos de soja, de milho, de canola... O de girassol também? De girassol, é transgênico praticamente também. Todos eles têm resíduo de transgênico e está lá o Tzinho do transgênico. Esse é um problema sério, né? Até porque nós ainda não temos suficientes informações, né, sobre o nível de dano que os transgênicos poderão trazer para o nosso organismo. A gente sabe que tem problemas, mas não sabemos o nível de danos. Então, esse é um problema seríssimo, né? Eu queria aproveitar e fazer um comentário sobre essa questão dos alimentos, bem rapidamente, André, que é a questão do modelo industrial de sociedade que nós inventamos, né? Nós temos todos esses problemas, essas dificuldades hoje, porque nós criamos um modelo de sociedade industrial que nos levou para isso, né? E hoje nós temos grandes movimentos ao redor do mundo tentando inverter esse processo, né? A cadeia de alimentos nossa aqui no Brasil e no mundo inteiro, ela é uma cadeia completamente insustentável do ponto de vista ambiental, né? Completamente insustentável. Enquanto a gente mantiver essas cadeias de alimentos, não adianta a gente fazer discurso de sustentabilidade, porque elas são, por natureza, insustentáveis, dada a grande quantidade de matéria e energia que se consome. Por isso mesmo já nasceram vários movimentos, como, por exemplo, o movimento Quilômetro Zero, né, que eles privilegiam os produtos
que tenham rodado menos quilômetros até o consumo, né? Então, tem uma colega minha, nutricionista, que ela diz o seguinte, que quanto mais próximo o alimento estiver à produção do consumo, mais saudável ele é, né? E do ponto de vista ambiental, mais ambientalmente sustentável ele é, né? Inclusive, ela usa uma piadinha assim, que ela diz, por isso que se chama alimento, né? Porque está ali. O de longe teria que se chamar lamento. Lia, você não acha que as propagandas, e aí eu vou colocar uma questão bem polêmica, as propagandas de alimentos industrializados deveriam ser como as propagandas de bebida ou as embalagens de cigarro, que vem dizendo o mal que, se você consumir aquele produto, ele traz para a sua saúde? Por exemplo, a propaganda de uma lasanha diz, se consumir em excesso pode causar, como as propagandas de bebidas dizem. Mas aí acho que entraria no segmento de remédios, né? Eu acho que isso gera eu acho que pode gerar conceitos até errôneos em relação a certos alimentos que não são dessa forma. Então, existem dois lados aí. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ter muito cuidado quando fala isso. Existem os alimentos processados, o que a gente está discutindo aqui, os industrializados, que são esses prontos para consumo, apenas você vai usar um aquecimento para ser consumido imediatamente. E existem aqueles alimentos que vieram de uma indústria, como a questão do brócolis, aqui todo mundo gostando do brócolis, né? Essa questão do brócolis, que ele passou realmente por uma indústria, mas utilizou técnicas, né? Usando mudanças de temperatura ou até mesmo uma combinação, né, com a própria embalagem. A embalagem hoje em dia ela está tendo, e o consumidor também está percebendo isso, um papel que ela tem que ter, a proteção sem a necessidade de colocar tanta carga de aditivo no alimento. Então é isso que tem que ter muito cuidado, porque senão as pessoas não vão ter comida. É esse o cuidado que tem que ter. O consumidor, eu acredito que o consumidor ele precisa exigir alimentos saudáveis, seguros, nutritivos e sem aditivos químicos, porque os naturais estão aí. Sem aditivos químicos, o consumidor tem essa força. Então, vai lá e diz, não quero isso. E não compre. Né? É gostoso, mas existem tantos produtos que são elaborados da mesma forma com aditivos naturais. Então, não tem como fugir da regra de ficar sem o alimento. Porque se você coloca isso, você não vai ter alimentos para as pessoas. Essa questão do perto do alimento, né? Hoje, no mundo que a gente vive, se torna até impossível, vamos dizer assim, que eu tenha essa facilidade de ir ali colher aquele alimento muito próximo. Mas a indústria, quando faz o congelamento, quando faz o resfriamento, ela faz esse próximo, né? Sem adição do aditivo. Vai perder? Vai. Mas na hora que você arranca a frutinha, ela começa a entrar na cadeia. Doutora Cristiana, e as crianças? Como conscientizar? Porque os alimentos industrializados são gostosos, os biscoitos estão aí para enlouquecer as crianças. E quando você fez essa colocação sobre se devia ou não ter um aviso, eu acho que passa um pouco pela ética. Eu acho que você estava querendo refletir um pouco sobre a questão ética, né? E que é um assunto que a gente vem sofrendo tanto recentemente, né? O Brasil vem sendo apunhalado, o brasileiro vem sendo apunhalado pelas costas e ele próprio se apunhala, porque também a gente é fruto do meio, enfim, tudo vem meio misturado, é difícil a gente achar quem é totalmente ético, né? Tinha uma propaganda antigamente no rádio que dizia assim, ético ou você é ou você não é. Então, não é ético, por exemplo, não é ético uma indústria de refrigerantes patrocinar os Jogos Olímpicos. Não é ético uma indústria de fast food patrocinar os Jogos Olímpicos ou patrocinar a Copa do Mundo. Isso não é ético, não é? E aí, por quê? Porque é óbvio, se você está falando de esportes, você está falando de vida saudável. Você está estimulando com que as pessoas tenham uma vida saudável. E o foco são as crianças. Por exemplo, quando a indústria de refrigerantes ela faz uma propaganda e ela estimula a felicidade, ela está querendo dizer que não é o produto dela que ela está vendendo, ela está vendendo um conceito de vida, né? Então,
eu acho que, primeiro, não deveria existir propaganda de alimentos na TV fechada para criança. Só deveria existir propaganda de alimento saudável. Na minha opinião, o Brasil deveria ser fechado e radical. Outros países são. Tem países que são muito mais rígidos nessas regras. Não permite a propaganda na TV fechada, porque as crianças são vítimas mesmo. Não é? Quando a gente vê o documentário, né, que foi feito por um grupo de jornalistas, eles começaram a fazer um documentário sobre a criança, até que eles chamaram Criança, Alma do Negócio. Quer dizer, a indústria é muito tirana com a criança, quando ela descobre que a criança é um alvo fácil de vender o produto independente do critério de qualidade. Por quê? Por que a indústria não faz um biscoito gostoso? Por que a indústria só quer vender o biscoito ruim? Ela poderia fazer um biscoito, sim, saudável. Por que não? A indústria hoje tem tanta tecnologia, mas a questão é que ela precisa convencer o consumidor de outra forma e ela vai pelo caminho mais fácil. Então, eu penso assim, que deveria ser proibido. A Anvisa devia já fechar, porque a obesidade infantil, ela está sendo já... A gente está vendo, veja, de quando eu me formei para agora, a gente está vendo um aumento absolutamente desproporcional de doenças crônicas não transmissíveis na criança. E doenças crônicas não transmissíveis, prestem atenção, elas se refeririam aos adultos. Então, criança está tendo doença de adulto, na criança. E principalmente pela alimentação, né? E é a alimentação, é o estilo de vida que a alimentação influencia. Eu tenho só um minutinho para acabar o programa. O Nerilson Lima, de Campo Grande, ele pergunta: o que é mais saudável, banha de porco feita como antigamente ou os óleos de cozinha utilizados hoje? Para fritura, são os óleos de cozinha, porque a banha de porco ela não tem estabilidade como gordura para manter as propriedades originais com a temperatura. Então, indiscutivelmente, para a fritura, o óleo de cozinha, que precisa ser jogado fora depois de um tempo, que na verdade não deve ser jogado no lixo, no ralo da pia, por favor, né? Descarte no local apropriado, mas a banha de porco, a manteiga, elas não são gorduras que tenham estrutura química para suportar a temperatura. Por isso que a banha de porco deve ser abolida da fritura. Não é só por conta do colesterol. Além dela não ter estabilidade, ela ainda tem um teor de colesterol alto. Nem tudo que é natural é saudável também, né? É bom que a gente diga isso também, né? Cuidado. Professor, para a gente encerrar, a gente percebe hoje em dia que alimentos efetivamente naturais, como os orgânicos, são mais caros. A gente pode dizer que se alimentar bem, hoje em dia, é bem mais caro do que comer mal. Está aí, por exemplo, a relação direta que há entre pobreza e obesidade. As pessoas que têm pouco poder aquisitivo tendem a comprar comidas mais baratas, e aí elas são salsichas, hambúrgueres, que podem substituir a carne e são mais baratas. Como é que a gente faz hoje para se alimentar bem e pagar pouco? É possível? É quase uma mágica que tem que fazer. Só para dizer para a Lia, para a Cristiane, eu me criei comendo banha de porco. Né? E depois que resolveram que a soja ia ser o produto básico da nossa alimentação, né? Inventaram essa história de que a banha de porco fazia mal para a saúde. Então, isso é muito relativo, me parece, né? Eu creio que nós precisamos criar uma nova consciência na sociedade e começar a pensar em formas alternativas ao nosso modelo convencional de produção e consumo. Né? Hoje existem no mundo vários tipos de movimentos, né, que unem consumidores com produtores e os consumidores apoiam o processo de produção e, em contrapartida, os agricultores e agricultoras produzem alimentos sadios para esses grupos de consumidores. Essa tem até nomes, né? Agricultura apoiada pelo consumidor ou coisa desse tipo. Então, nós precisamos inventar essas alternativas. Então, a gente pode dizer que a mudança tem que ser em toda a cadeia, né? Tem que ser, especialmente nos consumidores, né? Porque entre os agricultores já há uma crescente consciência do problema, né? A gente vai em muita propriedade rural e o agricultor tem lá a sua hortinha
que é do consumo, mas tem a outra que vende, né? Que ele sabe que aquela não dá para consumir. E essa consciência da necessidade de uma produção ecológica, né, mais saudável, vem crescendo no meio rural. Mas entre os consumidores urbanos é muito pouco, né? Aqui entre nós, aqui em Recife, por exemplo, é muito pouco, né? Essa consciência sobre a necessidade de uma alimentação mais sadia. Então, eu acho que nós precisamos ter campanhas de esclarecimento dos consumidores e também, é lógico, dos agricultores. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu sei que tinha muita coisa para a gente falar ainda, mas eu me comprometo a fazer outro programa para a gente discutir mais esse assunto que é bem interessante, interessa a todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite para vocês. Boa noite. Queria agradecer também a você que nos acompanhou até agora, desejar uma boa noite e até o próximo programa.